doutora Alexandre Ronzani, ginecologista. Boa noite para todos, todas. Prazer estar aqui, eu acho muito legal o projeto de vocês. Estou sempre às ordens, quando precisar. E eu acho assim, falar de prevenção de câncer feminino, né? Eu sou ginecologista obstetra, né? Mas quis falar um pouquinho mais de câncer de modo geral. Eu vejo muito assim, a minha sogra, que eu acho engraçado, ela não fala a palavra câncer, né? É aquela doença, né? Então, só que eu quero passar um pouquinho assim, desmistificar um pouquinho isso também. Eu acho que a gente vê cada vez mais, claro que é uma doença que assusta todo mundo, quem convive, mas falar que é possível prevenir, né? Algumas coisas de prevenção, ou alguns casos são diagnósticos precoces, que são possíveis de tratamento, né? Então, eu acho que é importante assim, que vocês difundam para as outras pessoas que é possível prevenir, porque acho que exatamente porque as pessoas têm esses preconceitos, deixam de procurar, né? E durante a pandemia a gente viu mais ainda isso, né? Que até o preventivo de câncer de colo de útero, a mamografia, né, que são mais da minha área, diminuiu muito a procura, né? E a gente está vendo doenças mais que podiam ter sido prevenidas, que às vezes estão aparecendo agora. E eu acho que em pleno século XXI a gente não pode viver dessa forma, né? Eu estava procurando uma foto, alguma coisa que representasse mais ou menos o que a gente sente quando pensa em câncer, né? Eu acho que é mais ou menos assim, né? A gente fica imaginando que a gente está paradinho lá e que a doença vai chegar e pegar a gente, né? Mas tentar terminar o final mudando um pouquinho essa cara do câncer. E por que a gente fala muito da mulher? Claro que é a minha área, né? Mas principalmente porque a mulher, vocês são a maioria da população brasileira, são os principais usuários do SUS, e para o próprio atendimento e também porque estão levando pessoas, né? Filhos, o marido, parentes. Então, porque as mulheres são muito mais cuidadoras, mas às vezes deixam de cuidar delas mesmas, né? Então, quando a gente trabalha em posto de saúde, por exemplo, a gente tenta o máximo segurar aquela mulher, lembrar que ela tem que marcar o preventivo dela, que não é só levar o filho dela para consultar os pais, ou o que for. Sempre lembrar que ela tem que procurar e que elas são importantes, até por elas serem cuidadoras, né? A gente precisa das mulheres saudáveis para cuidar de nós também, né? E elas vivem mais que os homens, né? Mas adoecem mais também, né? E eu acho que isso aqui, né, a mulher é super heroína mesmo, porque ela dá conta de tudo, né? Cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha fora e tem que cuidar de tudo, cuidar da família. Então ela é bem fazendo o que pode e o que não pode para segurar a onda da casa toda, né? Isso aqui, né, não vou falar muita coisa de teoria não, mas isso aqui eu achei legal trazer. Eu estava pesquisando essa semana, porque tinha uma aula dessa mais antiga, que os dados estavam mais antigos, mas isso aqui não é para assustar, mas é para registrar, né? Quer dizer, o Brasil deverá registrar 704 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio de 23, 24 e 25. Isso é do INCA, né? Então, quer dizer, são 704 mil novos casos de câncer, todos os tipos de câncer, né? E principalmente aqui na nossa região sudeste, né, que a maior população está por aqui, né? O maior tipo de câncer, que a gente vai falar um pouco também, maior incidência de câncer é o câncer de pele, né? E a gente tem basicamente, não vou entrar em detalhes, né, tipo o melanoma, que é o mais grave, mas o câncer de pele, que, né, a gente tem assim, uma manchinha, uma coisinha, que aí você vai no dermatologista, é um câncer inicial, tirou, tratou. O câncer que a gente fala, por isso que a gente chama ele de não melanoma, porque o melanoma é um tipo de câncer de pele menos frequente, só que mais grave também. E é o mais incidente do país, até pelo nosso sol, pela diminuição da camada de ozônio, tudo que a gente ouve falar, né? Eu falo sempre, a gente quando era criança, né?
a gente passava, né, era bronzeador para bronzear mais, né? A gente, né, queria ficar lá esturricando, né, Cabo Frio, Guarapari, onde que fosse, né, sem usar protetor, sem usar nada, e aí, assim, careca igual eu, então, era um risco, né? Mas, hoje em dia, a gente foi vendo que, até por essas incidências maiores de câncer de pele, passou a ser importante a gente realmente proteger a pele, não expor mais a pele, né? Então, a gente considerando, então, que o câncer de pele é o mais comum, né, que é a maior incidência, né, quer dizer, se a gente for ver aqui 220 mil novos casos, é muita coisa, né? Mas os outros, vou falar daqui a pouco mais detalhado, que é câncer de mama, de próstata no homem, no colo e reto, que cortou um pedaço, mas aqui a gente vê. A incidência de câncer no Brasil, fora o câncer de pele, que é muito maior, você lembra que eu falei 220 mil, né? Aqui no câncer nas mulheres, a gente vai pensar na mama, que é 73 mil novos casos, colo e reto, quer dizer, intestino, colo do útero, e aí vem os outros, né? Traqueia, pulmão, brônquio, tireoide, estômago, o útero, ovário, aí são incidências um pouco menores, tá? Mas se a gente conseguir, e quando a gente fala, né, realmente em pleno século XXI, doenças que a gente consegue prevenir, que ali, por exemplo, se a gente for ver a maioria aqui, né, mama, a gente diagnostica precocemente, né? Mas tem algumas coisas de prevenção que nós vamos falar, mas diagnostica mais precocemente, que é mais fácil de tratar, né? O colo em reto, né? Também vou falar mais na frente, a gente tem exames que a gente consegue prevenir. E o câncer de colo de útero, então, assim, eu tenho 34 anos de formado, eu queria poder falar, eu acho que depois de 34 anos de formado, já era para eu falar que quase não existe mais câncer de colo de útero. Mas a incidência ainda está enorme, como eu falei na pandemia, as mulheres pararam de procurar atendimento, a gente tem visto casos mais graves de câncer de colo, que é uma doença totalmente prevenível, né? Por isso que a gente fala de preventivo do colo do útero, porque a gente consegue prevenir, não era para existir mais caso nenhum. A gente vai falar um pouco mais então sobre cada um desses. Aqui, né, acho que é o que eu já falei do câncer de pele, né, o sol, que a gente cada vez tem que tomar menos sol, cuidar mais da pele, prevenir, porque tem diretamente relacionado à incidência do sol, né? E aqui só porque a gente às vezes desvaloriza, né? Às vezes, eu dou um exemplo assim, meu pai era médico, né, faleceu de outras questões, mas um dia ele estava no Natal lá em casa, ele era careca, mais careca que eu, tinha uma manchinha, né, uma pinta na careca dele. E ele tomava muito sol, sem juízo nenhum também, né? Aí eu falei, pai, você já viu essa mancha? Ele, não, nem vi, nem percebi. Aí a partir do que eu falei, que ele foi pesquisar, foi olhar, foi no dermatologista, e o dele já era pior, que era um melanoma realmente, o que é o mais agressivo. Isso ele até tirou de letra, operou, tirou, não teve metástase, que o melanoma dá mais metástase. Então eu estou falando isso porque a gente tem que ficar atento. Sempre qualquer pinta, principalmente, que seja mais irregular, assim, mais assimétrica, né? Tanto a forma dela, a borda mais irregular, a cor começou a ficar mais escura, né? mais amarronzada, mais escura, ou se começar a aumentar também o diâmetro. Então, claro, a gente tem aquelas pintas que a gente sabe que sempre teve, não tem problema, mas se ela começou a modificar, não custa nada no dermatologista, né? Então, é uma doença, como eu falei, o câncer de pele, que é a maior incidência que a gente tem, é uma doença que dá para prevenir, né? Que às vezes uma pintinha que começou pequena e começou a crescer, começou a ficar irregular, começou a ficar meio feinha, vai no dermatologista, vai tirar e vai resolver, né? Mas se deixar passar, como eu falei, existem também os tipos de câncer de pele que são mais perigosos também. Então não custa nada, viu na pele de alguém, né? Essa semana mesmo eu estava fazendo fisioterapia, aí minha fisioterapeuta viu uma pinta aqui nas minhas costas. Aí eu disse, tem que ver que ela teve também um câncer de pele. Aí eu disse, tem que dar uma olhadinha nisso aí. Eu falei, tem que dar uma olhada, mas aí era uma pinta que eu já tenho muito tempo, mas tem que acompanhar. Então a gente tem que ficar, quem está convivendo um com o outro, sempre pensar
né, sempre estar atento a essas manchinhas, essas pintas, essas coisas que estão modificando, tá? Aí, como eu falei, né, uma das, não vou falar a ordem de mama seria maior, mas o de colo de útero eu gosto de falar primeiro, porque realmente é o que a gente pode prevenir, né? A gente fala preventivo de câncer de colo de útero, que é preventivo mesmo. O câncer de colo de útero é uma doença que vem principalmente de um vírus, né, do HPV. Então, e a gente fala preventivo porque qualquer alteração do colo do útero que apareça, ela só vai transformar num câncer de colo de útero 5 a 10 anos depois. Então, se a paciente ficou, igual na pandemia, 3 anos sem fazer preventivo, se ela tivesse uma doença pré-maligna, talvez ela perdeu esses 3 anos, né? E a gente consegue tratar preventivamente, tirar pequenas partes do colo do útero, sem deixar que ela vire realmente transforme mais, tá? E aí é que cortou, mas muitas vezes é por medo, por preconceito realmente com o câncer, com o preventivo. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês. Primeiro, porque eu acho que mesmo quem faz o preventivo, às vezes nem perguntou para o médico, não viu como é que é, e às vezes por causa de preconceito, deixa de fazer o preventivo. Um exame tão simples, eu sei que é chato, né? Mas é um exame tão simples que consegue realmente prevenir. Então, só mostrar para vocês o que é o preventivo, tá? Segura. O preventivo nada mais é do que colher o material do colo do útero. Então, o colo do útero, aqui a gente imaginando a anatomia da feminina, tem o útero, tem o útero, e aí aqui no colo do útero fica dentro, na entradinha do útero. Esse daqui é o espéculo, que as mulheres odeiam, né? Mas que, como eu falei, é o instrumento que a gente usa para prevenir o câncer de colo de útero. Então, o espéculo geralmente é isso mesmo. Claro que tem pequeno, médio e grande. Esse aqui é o pequeno, que a gente acaba usando mais para incomodar menos a mulher, né? E a gente vai fazer isso, introduzir o espéculo para olhar e visualizar o colo do útero lá no fundo, né? Então, a gente vai colher o material. A gente usa primeiro uma espátula que vai colher por fora do colo do útero, tá? E depois a gente usa uma escovinha que vai colher no canal do colo do útero. Aí vai pegar uma lâmina e vai passar o que a gente colheu da escovinha e da espátula e vai mandar essa lâmina para o laboratório para avaliar, tá? Então, quando o laboratório vê a glândula que a gente colheu ali, as alterações das células, ou da glândula ou do exterior do colo do útero, vai prevenir realmente, vai ver o tipo de célula, e se começa a ter modificações que acontecem por causa da ação do HPV, desse vírus, aí a gente sabe que se tiver aquela alteração, é melhor a gente tratar para prevenir, para que aquela doença não evolua, tá? Porque a partir daí, a gente consegue, né? Então, aquilo que eu mostrei, o colo do útero, ele é assim, a gente colhe, põe na lâmina e vai mandar para o laboratório. E aí, através disso, a gente vai evitar que essa evolução, né, de pequena lesão até realmente uma lesão do colo mais extensa, que evite de causar o câncer realmente. Então, se a gente trata numa fase inicial, com certeza a gente vai ter uma eficácia muito maior do tratamento, tá? E mais ainda hoje em dia que existe a vacina do HPV. A vacina do HPV no SUS ela ainda é distribuída principalmente para as adolescentes, para prevenir realmente que, mesmo que tenha o contato com o HPV, não venha vir a ter o câncer no futuro. Então, antes de começar a vida sexual, já faz a vacina na criança. Hoje em dia, com os estudos, na mulher já pode ser feito até 45 anos essa vacina, apesar de que no SUS só é disponibilizada para as adolescentes, tá? E ela tem os tipos de HPV que são mais frequentes no câncer. Então, por isso que eu falo assim, que é difícil aceitar que ainda existe
exista tanto câncer de colo de útero, se existe o preventivo, existe o tratamento, existe a vacina, né? Então não era para acontecer. Então isso é preconceito, é medo do preventivo, é medo desse agora de vacina, então agora deu tanta confusão, tanta polêmica, né? Mas a vacina é eficaz para a prevenção do HPV no futuro da menina ou do menino também, antes de começar a vida sexual, né? Então, assim, a gente tem que incentivar que faça a vacina, que faça o preventivo, que aí, com certeza, daqui a alguns anos, quem sabe, a gente até fala que não existe mais câncer de colo de útero no Brasil, tá? Câncer de mama, né? O câncer de mama, vocês viram que é a segunda maior incidência depois da pele, né? Câncer de mama, às vezes, realmente a gente tem a dificuldade de fazer a prevenção antes de acontecer. Também dá, tá? Porque a gente, às vezes, se tem história na família, aí faz uma mamografia mais frequente, vai acompanhar mais de perto. Qualquer alteração, porque na mamografia, por que é mamografia, né? Todo mundo reclama, daqui a pouco, na mamografia, todo mundo reclama desse exame, né? As mulheres sempre acham ruim, espreme, machuca, dói, né? Mas é um exame que prevê, né? Ou pelo menos faz o diagnóstico precoce, que vê pequenas calcificações, pequenos nódulozinhos, que se deixar evoluir, né, vai custar, aí ainda tem como prevenir, né? O autoexame, ele é válido, claro, que na palpação a gente consegue palpar um nódulo acima de 1 centímetro. Um nódulo de 1 centímetro já é um nódulo, já é um tumorzinho. É melhor do que pegar o de 5 centímetros que às vezes a gente pega, né? Mas se a mulher tiver o costume de fazer o autoexame, ela vai, pelo menos, diagnosticar precocemente, ou achar algum que ainda poderia se transformar num câncer depois, tá? Então o autoexame é importante. Na hora do banho, né, palpa a mama toda, vai na axila, tá? Depois do banho espreme, vê se vai sair alguma secreçãozinha, principalmente com sangue, no mamilo. Então, é importante fazer esse autoexame. E, claro, indo no médico frequentemente, como a gente vai fazer o preventivo, né? Voltando só um pouquinho que eu esqueci de falar, o Ministério da Saúde recomenda o preventivo de colo de útero. Hoje em dia, eles recomendam até de 3 em 3 anos, se tiver pelo menos 2 exames negativos, tá? A gente mora numa cidade, igual o Juiz fala, que a gente tem acesso relativamente fácil ao preventivo. Então, se fizer pelo menos de 2 em 2 anos, ou se está normal fazer de 3 em 3 anos, igual o Ministério da Saúde recomenda, a gente já sabe que vai estar prevenindo, né? O câncer de mama, pelo SUS, a mamografia é recomendada de 50 a 69 anos, tá? A gente até recomenda, principalmente quem tem história na família, que faça antes, né? E mesmo que não tenha, sempre que possível, a partir dos 40 anos, né? Mas o SUS, pelo menos, se a gente fizer de 50 a 69 anos, a gente sabe que vai estar diagnosticando mais precocemente também. E aí o autoexame, o exame que o médico faz, também é muito importante, porque aí a gente, claro, vai direcionar mais, vai procurar algum nódulo que a gente consiga palpar e a partir daí pesquisar melhor, né? E a mamografia que eu falei, é chato, mas é o exame que a gente tem de rastreamento, né? Não pode fazer ultrassom? O ultrassom ele é mais para ver se o nódulo é sólido ou cístico, se ele é durinho ou se é líquido, né? Porque um cisto, por exemplo, geralmente é uma glândula, não tem significado. Mas um nódulo duro, né, sólido, ele tem que avaliar melhor. Mas só vai ver no ultrassom quando já for um nódulo, né? Então, por isso que a mamografia é mais preventiva, porque diagnostica mais precocemente. E aí, outro tipo de câncer. Eu estou falando até mais rápido, porque eu quero que vocês me perguntem depois, tá? Outro câncer que a gente tem que sempre pensar em prevenir, né? Que vocês viram ali que a incidência é um dos maiores também, que é o câncer de intestino, né? De cólon e reto. O reto é essa região que indo para o ânus, né? O cólon, a gente fala que é o intestino grosso, né? Que é o intestino todo. Principalmente quem tem história na família de câncer de intestino, tá? Ou recomendação acima de 50 anos, que sempre se faça a prevenção, que faça a colonoscopia,
Hoje mesmo, agora mesmo, tem uma paciente que fala, mas então falam que é tão chato esse exame. Chato né? O exame não, que a gente dorme, faz sob anestesia geral, mas o preparo que é chato, que você tem que tomar laxante. Eu, por exemplo, minha família tem muito câncer de intestino, então eu tenho que fazer, não tem jeito. Já fiz, é chato sim, mas o exame em si é de menos, né? O preparo que é chato, porque aí a colonoscopia é como se fosse uma câmerazinha que entra pelo intestino, que o médico vai conduzindo pelo intestino, e se tiver alguma lesão, ele vai colher, mandar para exame e avaliar. Também porque pode prevenir. Existem alguns tipos de lesão de intestino que a gente sabe que pode predispor a ter um câncer. Então, se a gente consegue prevenir antes, é melhor do que deixar chegar num ponto que realmente, às vezes, não tem mais condição de tratar. Então, e aí também, o que é sinal de que tem que pensar? Eu não falei muito de sintoma das outras coisas, mas o câncer de colo de útero tem muito poucos sintomas. Um sangramento meio anormal, um corrimento que não melhora, alguma coisa assim pode ser, mas não tem muito sintoma. O intestino é principalmente aquele tipo de paciente que tem, que a gente chama de alternância de ritmo. Um dia está muito preso, outro dia está muito solto. E claro, se sair sangue, e o sangue do intestino, quando o sangue vem do intestino, já é um sangue mais vivo, ou então um sangue mais escuro, mais preto, então tem que sempre pesquisar se tiver alguma coisa assim. Mas só de ter a história na família, já é recomendável fazer até antes dos 50 anos. E preventivamente fazer pelo menos uma vez a cada 5 anos, depois de 50 anos. Quer dizer, a cada 5 anos fazer um exame que é chato, mas fazendo a cada 5 anos já consegue prevenir muita coisa também. Tá? E claro, o grande vilão de todos esses cânceres, tá? Ele sabe, os trabalhos mostram, quanto mais a pessoa fuma ou fumou, aumenta o risco, tá? Porque modifica as células, as alterações dos núcleos das células, sempre tem a ver muito com câncer. E alguns tipos de câncer são mais frequentes, de pulmão, de estômago, de vias aéreas, e do homem na próstata, a mulher da mama. Vários tipos de câncer mostram que a pessoa que fuma tem mais chance de ter do que a que não fuma. Então a gente tem que, às vezes, ser chato, de ficar falando de cigarro, mas porque eu falo sempre isso, um dia o cigarro cobra, Então, seja parte cardiológica, seja parte vascular, ou seja relacionada ao câncer, um dia o cigarro vai cobrar, raras exceções que não acontecem, mas a gente sempre tem que pensar muito nos efeitos do cigarro, quanto antes conseguir parar. Tá? E aqui só também dentre as outras coisas, não em termos de prevenção, também os estudos mostram que ter uma alimentação saudável melhora também as condições, a prevenção do câncer. Claro, a gente tem que pensar desde criança, mas quanto mais a gente consegue controlar a alimentação para todas as doenças que a gente tem, a maioria das vezes, o alimento vai ser importante. E no câncer também, Quanto menos alimentos industrializados, quanto mais alimentos naturais, mais saudáveis, a gente sabe que ajuda a prevenção e ajuda o tratamento também quando acontece. E a atividade física. Cada vez mais se fala disso e é verdade, os estudos também, esses dois slides que eu pus, esse daqui e esse daqui, são do INCA, realmente do Instituto Nacional do Câncer, que eles mostram, não vou falar de porcentagem, mas mostra para a gente que aumenta, isso é trabalho científico que eles fazem, que melhor alimentação previne o câncer e melhora a evolução do câncer. E atividade física também, Quanto mais tiver atividade física preventiva também, sabe que vai ter uma condição melhor de prevenção e tratamento do câncer, tá? E para não falar só, aqui cortou um pedaço, mas só para também não falar só coisa ruim, e dar um espaço para vocês perguntarem, se vocês quiserem também, eu acho assim, aquela ideia da cobra pegando o passarinho lá, que a gente fica esperando que um câncer vai pegar a gente, eu acho que também não é isso, a gente tem como prevenir, e a gente viver um dia de cada vez, a gente viver cada dia acreditando, isso que vocês fazem aqui,
né, eu estava vendo antes, né, a alegria da música, né, o Bertrand vai trazer mais alegria depois, e esse encontro de vocês, amizade, isso também, eu estava vendo uma pesquisa científica realmente, que a amizade, né, convivência com pessoas que te fazem bem, também vão fazer bem para a prevenção de várias doenças, inclusive o câncer. Né? Uma paciente atendi hoje, achei legal isso, ela trabalha ela é fisioterapeuta, mas trabalha com a linha mais, eu esqueci como é que é a linha que ela fala, mas ela fala assim que ela vê muito isso, assim, como é que é diferente a pessoa, de acordo com o astral que ela tem, isso a gente vê também, né? O risco do câncer é muito menor e a evolução do câncer também, quem tem um astral legal, é muito diferente. Isso a gente vê claramente. Aí entra fé, como eu falei, amizade, alegria, pensamentos positivos, tá? Isso é importante. Isso a gente vê no dia a dia, quando a gente tem pacientes de câncer, como é que a evolução é diferente. Então, assim, a gente viver um dia de cada vez, acreditar nas coisas boas da vida, né, a gente fazer, cuidar da nossa saúde, acho que é o fundamental, para não ficar só lá igual passarinho esperando acontecer, não. A gente tem que cuidar e vocês estão cuidando aqui, tá? É isso, eu queria falar rapidinho para dar espaço para vocês se perguntarem também. Eu queria saber por que que a partir de 70 é porque acha que a gente tem pouco relacionamento sexual? Isso é interessante também. Isso a gente, nós ginecologistas, na maioria das vezes, somos contra esse termo, assim, tanto em relação ao preventivo de colo de útero como da mamografia. E principalmente isso, porque a vida sexual prolonga cada vez mais, então o câncer de colo de útero tem que prevenir. Eu falo sempre isso, enquanto estiver vivo, tem que prevenir. Tá? Mas é por causa disso? Pode, não, o quê? É porque usa menos, que não tem... Não, porque pelo contrário. Não, é importante assim. O câncer de colo de útero, como eu falei, tem a ver com HPV. Isso tem a ver com relação sexual. O câncer pode evoluir até com 10 anos depois, até mais tempo. Então, enquanto tiver vida sexual, tem que fazer prevenção, tá? E enquanto estiver viva, tem que fazer prevenção. E aí o SUS não importa, né? De estar fazendo exame na gente. Não, faz de qualquer jeito, sempre vai fazer. De jeito nenhum. Tá bom, tá bom. Mais alguém? Liga. Mais alguém? Alô? 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 Quem? Eu queria saber, porque eu fiquei assim, meio pensando, porque o meu mastologista, ele disse que o preventivo pode ser feito, eu não sei se é o meu caso, né? Até 64 anos, que a partir de 64 anos não havia necessidade tanto do preventivo. Isso é a recomendação do Ministério da Saúde, tá? Eu considero isso. Se tiver vida sexual, principalmente, eu acho que tem que manter, fazer sempre o controle, né? E ali a gente não fala, mas tem câncer de vulva, câncer de vagina, isso até mais frequente, mais tardiamente. Mas acho que em relação ao câncer de colo de útero, enquanto tiver vida sexual ativa, tem que fazer. Porque a gente, essa questão, igual ela falou, né, a questão que o SUS economiza. Assim, os trabalhos mostram que a incidência maior é de 25 a 65 anos. Né? Só que cada vez mais a gente tem que ter menina de 17 anos com câncer de colo de útero. Às vezes começa sexualmente ativo muito cedo, e aí pode ter câncer mais cedo. Não está entre a faixa recomendada do SUS, mas a partir do momento, por isso que eu falo, enquanto tiver vida sexual, iniciando a vida sexual para adolescente, enquanto tiver vida sexual ativa, mesmo depois de 65 anos, é bom fazer sempre. Mais uma pergunta. Quem já tem o HPV deve fazer o exame de quando em quando. E eu quero que complete a frase lá. O HPV, quem já teve HPV quer dizer que vai ter câncer? Não, o HPV não significa câncer. A gente sabe que o HPV está ligado ao câncer de colo de útero.
Então, geralmente, quem dá num primeiro preventivo, suspeito do HPV ou as alterações das células que podem ter relacionado ao HPV. Geralmente vai reduzir o espaço, aí começa a fazer ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Aí depois começa já, deram 2 negativos, aí pode espaçar mais. Tá? Então, de acordo com o que tem, aí às vezes vai fazer outros exames, a colposcopia, biópsia, o que for necessário, e aí pode aumentar ou diminuir o espaço entre os preventivos. E lá, colha o dia. Vamos ver aqui que eu não lembro de cor. Achei lindo. Carpe diem quer dizer colha o dia. Colha o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará a estragar. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Rubem Alves. Obrigada. Mais uma pergunta aqui. Sobre o câncer de intestino, a minha irmã tem 10 anos que ela tem. Usa bolsinha de colostomia e tudo. E eu tenho 2 tias e tenho uma prima. E eu faço de 2 em 2 anos a colonoscopia. Então, o senhor acha que esse tempo é um tempo regular? Com certeza. Aí o proctologista, igual faz 2 anos, aí não deu nada. Aí, às vezes, pode até recomendar aumentar o espaço, mas, com certeza, 2 anos, dificilmente vai ter. Mais alguém? Deixa eu ir lá. 1 minuto, doutor. Quem é que levantou a mão? O câncer de intestino é só com cirurgia ou tem outro tratamento? Ou faz tratamento comum? Depende exatamente por isso. Às vezes aparece uma lesão mínima que só com a colonoscopia tem uma pincinha própria que tirou e pode terminar com aquele tratamento. Tá? A cirurgia pode ser por endoscopia realmente, pode ser que resseque um pedaço e pode, dependendo da localização, possa só suturar e não precisar nada. E alguns casos que acontece que vão chegar a ter a colostomia dependendo da localização. Porque quando é muito próximo do reto, né, às vezes pode não ser possível, porque às vezes faz uma coisa temporária ou às vezes até definitiva, sem colostomia. Mas em alguns casos, dependendo do tipo e o tamanho do tumor. Mais um aqui. A minha filha... A pessoa que não gosta de beber água, tem alguma relação esse câncer de intestino com a pessoa que não gosta de beber água? A questão de beber água, alimento, tem muito a ver com o intestino mais preso, né, que às vezes pode favorecer, dependendo do tipo de alimento. Então, a água é sempre bom para tudo isso, né, para a vida. Nosso corpo, a maior parte é feito de água, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muita água mesmo. Mais um aqui. Boa noite, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, não consegui assistir tudo que você falou. Mas me surgiu uma curiosidade aqui. O câncer de glande, ele é pouco significativo? O câncer de pênis, de modo geral, ele é muito raro, tá? Mas até isso que eu falei, na hora que eu falei da vacina para os meninos também, é porque o câncer de pênis ele pode ter a ver com HPV também. Então, quando a gente faz a vacina nos meninos, por isso que a finalidade de fazer nos meninos também, sexo masculino, porque ele pode prevenir. O câncer eu não falei ali também, porque a incidência é mais baixa, mas o câncer de ânus, por exemplo, da região genital e no ânus, pode ter a ver com HPV, né? E o de pênis também pode ter a ver com HPV. Então, é mais raro, mas pode acontecer. Mais alguém? Aqui? A minha filha, com 34 anos, ela teve câncer no intestino. Graças a Deus, ela era benigno. Ela só fez cirurgia e acabou. O câncer, assim, pessoa mais nova, é sempre um câncer que merece um cuidado sempre maior. Porque ele, às vezes, é mais agressivo, mas se for benigno, melhor ainda. E ela até hoje está ficando. Vamos lá. A minha família, o câncer hereditário desde a minha bisavó. A minha bisavó, ela teve câncer no intestino. Ela só fez cirurgia e acabou. Então,
E o que ocorre? Eu venho fazendo preventivo. Chegou num ponto, uns 2 anos, o médico pediu uma endoscopia e esse outro exame. Só que o meu organismo não permite que eu faça esse exame. A ginecologista falou que eu não podia fazer nada. E eu estava, não sei ainda se estava tomando, não tem toda a casa, não podia fazer nada, com sangue nas fezes. Só que eu não posso fazer essa endoscopia, essa colonoscopia, por causa da anestesia. O que eu faço? Eu abandonei totalmente, continuo abandonado. Porque a colonoscopia, por exemplo, como ela é feita com anestesia, sempre vai fazer um risco cirúrgico, uma avaliação cardiológica antes. E aí o cardiologista vai aprovar ou não. Claro que, assim, aí, quando não pode ser feito, vai fazer outros exames, como ressonância, alguma coisa que possa ajudar a diagnosticar, mas o diagnóstico melhor realmente é pela colonoscopia. Igual, já falou do sangue nas fezes, existe um exame que é o mais simples, né, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, que aí faz a coleta das fezes, se tiver sangue, vai suspeitar da possibilidade de alguma lesão do intestino. Não quer dizer que seja câncer, mas se tem sangue oculto nas fezes, é bom pesquisar para saber por que está tendo. Né? Turma, mais 3 perguntas. Tem aí? Ali atrás, só um minutinho. Se a Rose deixar eu passar aqui, estou vendo. Doutor Alexandre, uma reposição hormonal, né, que fala, né? Tanto faz no sexo masculino e feminino, a partir de que idade? E, assim, o benefício que é uma curiosidade, tá? Reposição hormonal, e trazendo para o assunto de hoje, reposição hormonal quer dizer, feita quando necessária, pós-menopausa, que aí cai o nível de hormônio da mulher, ou do homem também, existe reposição do homem também, mas a gente vê mais da mulher, e mais porque é minha área também, né? Quando é necessário, né? Quando muitas ondas de calor, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, alterações de humor, e até para prevenção de problemas cardiovasculares também. Tá? Então, ela é necessária. Em relação ao assunto de hoje, a paciente que tem história na família ou tem uma história de suspeita de câncer de mama, por exemplo, é uma das contraindicações para reposição hormonal, porque o hormônio também está ligado à ação na mama, né? Então, a pessoa que tem predisposição com a reposição hormonal pode desencadear o câncer de mama. Então, a gente evita fazer reposição hormonal quem tem história na família, quem já teve algum tipo de câncer de mama, e realmente é contraindicado. Penúltima pergunta, 2 pessoas. Tem mais alguém? Dou-lhe uma. Ali? Sobre colonoscopia. Eu fiz colonoscopia quando eu tinha 60 anos, a última, tá? Porque eu já tive câncer de mama, então esse é um rastreamento, vamos dizer assim, é um exame de rastreamento, né? Mas a médica que fez, ela falou assim, você só pode fazer agora, assim, é viável que você faça só depois que você completar os 65 anos, porque essa colonoscopia que estamos fazendo, ela tem a durabilidade de 5 anos. Não existe isso, doutor? Não, a recomendação é que você faça de 5 em 5 anos. Roberto, a gente falou, igual no seu caso, teve câncer de mama. A gente vai recomendar sempre fazer mamografia todo ano, tal. A pessoa que tem, fazer a prevenção do câncer de intestino, a gente recomenda fazer pelo menos de 5 em 5 anos. Quando tem alguma lesão, às vezes vai fazer de 2 em 2 anos, fazer todo ano, vai depender. Última pergunta, partimos para o nosso sorteio. Em relação aos riscos do câncer para o fumante passivo? O fumante passivo é quase que um fumante também, né? Mas assim, talvez menos substâncias são aspiradas, mas também tem o risco, né? Então é sempre recomendável também que evite. Gente, nós temos só que agradecer ao doutor Alexandre por essa participação, esse bate-papo no final, que
que é muito importante, né? A gente tirar todas as dúvidas para que a gente possa ter mais conhecimento sobre a causa. Doutor, muito obrigado. A casa é sua, volte sempre.